Salve, salve, rapaziada, aqui é o professor Anderson, aqui é o tio Anderson, do canal 6 Seguidores. Falar da história da América Central no século XX. Vamos recuar um pouco e vamos falar um pouquinho do final do século XIX. Nós temos que entender a América Central basicamente como uma região ocupada. Até o século XIX, até os anos mais ou menos de 1880, o domínio de toda a economia era dos europeus. A partir de 1880, o cenário muda. Essa dominação econômica passa a ser inteiramente dos Estados Unidos. O capitalismo americano estava crescendo, estava se desenvolvendo, e você teve a ascensão ou crescimento das grandes empresas chamadas multinacionais. Eram empresas com sede nos Estados Unidos e que tinham subsedes em vários países. E a América Central passou a ser um território muito atrativo por causa das suas riquezas minerais e por causa dos seus produtos tropicais. Então essas grandes corporações americanas, elas veem a América Central como uma excelente oportunidade, para expandir os seus negócios e ganhar muito dinheiro, através dos cartéis e dos trusts que começaram a ser formados. Esses cartéis, esses trusts, eles dominavam todas as etapas, dominavam a terra, dominavam a produção e o transporte desses produtos que saíam da América Central. Um caso emblemático na história da América Central é a United Fruit. Era uma grande corporação que detinha boa parte do território da América Central e explorava os produtos tropicais que eram colhidos nessas regiões e eram mandados para os Estados Unidos. Basicamente, eles tinham acesso fácil à matéria-prima, no caso, principalmente um produto que passou a ser muito apreciado graças a uma intensa campanha de propaganda. Foram, por exemplo, as bananas, também o cacau e outros produtos tropicais, e o mercado consumidor. Você tinha todo o mercado consumidor consumindo esses produtos que vinham da América Central. Entendam que essa dominação econômica, ela vinha também de uma elite que era subserviente aos interesses dos americanos. E boa parte do território de vários países da América Central eram meio que doados para essas grandes empresas. E é clara a consequência para os países da América Central. Muitas terras eram roubadas de indígenas, O meio ambiente ele não era respeitado, porque o importante era a produção, em larga escala desses produtos tropicais. A questão também dos baixíssimos salários que eram pagos e as péssimas condições de trabalho que eram impostas a esses trabalhadores que eram vinculados ao United Fruit, e eles de alguma forma eles contribuíam, com as péssimas condições de trabalho, com os baixos salários, para o aumento da lucratividade dessa empresa americana. Só para vocês terem uma ideia da exploração, o maior importador em boa parte dos países da América Central era o United Fruit, era os Estados Unidos. 7% do território da Costa Rica pertencia ao United Fruit. Agora, é claro, esses movimentos tiveram resistência. Em 1928, na Colômbia, aí já na América do Sul, nós tivemos o massacre de Ciénaga. Nesse massacre, entre 1.000 e 3.000 plantadores foram mortos. Simplesmente eles estavam pedindo o mínimo, que era contrato escrito, 8 horas de trabalho, descanso semanal, e com a pressão do fato de você ter que transportar esses produtos com velocidade, que a banana é um produto altamente perecível, qualquer movimento reivindicando direitos dos trabalhadores prejudicava totalmente a logística da United Fruit. Ela pressionou o governo colombiano mandou soldados para essa região, cercou as saídas do lugar onde essas pessoas estavam reunidas, e nessa reunião, infelizmente, abriu fogo contra os manifestantes que estavam pedindo, na verdade, o mínimo, que eram condições mínimas de sobrevivência e de trabalho. Então vocês vejam que os interesses da United Fruit, eles alinhavam com o interesse das elites locais, alinhava com os interesses do governo, e a United Fruit não media esforços para poder manter o seu poder, a sua influência nessa região. Ainda a realidade econômica de cada um dos países dessa região. Nós temos Honduras. Honduras, basicamente, o foco principal deles era na exploração de ouro e prata, que foi muito encontrado nessa região.
Uma outra questão também é que Honduras se juntou com El Salvador e criou o infame Batalhão 316, que era uma união de esforços desses dois países contra as guerrilhas na Nicarágua. Isso em breve eu vou falar no outro episódio, que a gente fala dessas estruturas repressivas na região. Países que sofreu o maior número de intervenções americanas, 7 intervenções. Falando um pouquinho da Nicarágua, a Nicarágua foi o país que teve uma das mais longas ditaduras, né? Ela foi mais ou menos de 1933 a 1979, com total apoio dos americanos. Lembrando que essa ditadura se implantou logo depois da saída das tropas americanas da região. E em 79 nós tivemos a Revolução Sandinista. E nessa Revolução Sandinista, né, esse nome sandinista tem a ver com Sandino, que era um camponês que foi morto nos anos 30, a partir do momento que ele saiu da luta, né, contra o governo, né, foi, né, fazer o trabalho como tem que ser feito, partido político, movimento social, foi assassinado pela ditadura. E logo depois, né, com a eclosão da Revolução Sandinista, que na verdade era um rompimento com essa ditadura que tinha como aliado os Estados Unidos, né, o movimento sandinista, né, ficou o FSLN, Frente Sandinista de Libertação Nacional, um dos vários movimentos guerrilheiros que surgiram na América Central, se contrapondo a essa estrutura de poder montada pelos americanos e incentivada pelas elites locais. E foi na Nicarágua que nós tivemos também, né, a guerrilha dos contras, né, que eram pessoas, né, insatisfeitas com a mudança do regime. Inclusive tivemos aquele escândalo Irã-Contras, que os Estados Unidos secretamente mandavam armas para esses movimentos guerrilheiros, né. Esses contras, eles faziam um movimento contra o FSLN, ou os sandinistas que estavam no poder na Nicarágua. De El Salvador. Lá nós também tivemos um movimento guerrilheiro, a Frente Farabundo Martí de Libertação Nacional. Farabundo Martí tem basicamente a mesma história de Sandino. Era um camarada ligado aos movimentos sociais que foi assassinado por ditaduras. Em El Salvador, a ditadura ela começou em 1979 e foi até 1992. Tivemos aproximadamente 80 mil mortos. A Costa Rica é o país com mais estabilidade na região, principalmente por conta da sua grande estabilidade política. Em 1890 nós já tínhamos eleições livres na Costa Rica, enquanto que nos outros países essa situação não era muito resolvida. Nós tivemos breves períodos de instabilidade, foi mais ou menos em 1948 quando tivemos uma breve guerra civil, não foi uma coisa muito longa, muito demorada. E em 1917 que teve um golpe de Estado. No entanto, após esses dois breves momentos de ruptura, a Costa Rica tem conseguido se notabilizar na região. Golpes de Estado, guerrilhas, não tem tido vez na Costa Rica por conta dessa grande estabilidade. Inclusive, vários acordos de paz entre países beligerantes da região eram feitos e assinados na Costa Rica. E tivemos, inclusive, o Nobel da Paz da Costa Rica, o camarada que, né, de alguma forma ajudou que esses movimentos guerrilheiros fizessem as pazes, depusessem as armas, para que vários países da América Central pudessem voltar a ter momentos de paz. Foi explorada pela United Fruit e tinha também uma grande produção de café e cacau. Outro país que não é muito falado é Belize. Belize era um território que fica ali coladinho com a Guatemala, né? E que no passado era conhecido como Honduras Britânica. Durante muito tempo a Guatemala ficou muito chateada com a ocupação da região, que foi feita por piratas britânicos, né? Os piratas britânicos que montaram esse entreposto na região. E depois de muito tempo que Guatemala reconheceu, né, como um país independente. Na verdade, só reconheceu em 1992. Em 1964, os britânicos reconheceram a autonomia de Belize. Em 1973, o nome foi mudado, né, de Honduras Britânicas para Belize. E a independência aconteceu somente em 1987. A Guatemala é o típico exemplo de um país em que a dominação da United Fruit se mostrou muito mais evidente. Em 1952,
Jacobo Arbenz, se tornou presidente da Guatemala. E uma das suas pautas era a reforma agrária. E adivinha quem estava contra? A United Fruit. Afinal de contas, boa parte das suas propriedades se baseavam no latifúndio, né? Você tinha um dono, que era a United Fruit. E ela viu de alguma forma a possibilidade de ter os seus ganhos diminuídos por conta do governo Arbenz, que poderia expropriar boa parte das propriedades que eram da United Fruit. Então, o que a United Fruit fez? Junto com a CIA, junto com o Departamento de Estado americano, que trabalhava coladinho com essas grandes conglomerados industriais, essas grandes multinacionais, fizeram um golpe de Estado na Guatemala. Depois o presidente Arbenz, e a partir daí nós tivemos uma sangrenta ditadura militar. Ela durou de 1954 a 1994. E só para vocês terem uma ideia da crueldade dessa ditadura, nós tivemos aproximadamente 140 mil desaparecidos e 250 mil mortos. E no meio da ditadura nós tivemos uma guerra civil. E dentro desse cômputo de 250 mil mortos estão os 150 mil mortos da guerra civil da Guatemala.